Ouvindo? Ok. Se todo mundo estiver ouvindo, manda um ok no chat. Isso, todo mundo tá ouvindo. Então, toca o barco ou não? Toca o barco. Temos já 18 participantes. Então tá. Eu vou já começar então, porque eu tô meio perdidão aqui. Calma aí que eu tô tentando me organizar aqui. Você tá vendo a minha tela? Ou não? Sim, estamos vendo. Então. A ideia agora, na verdade, é a gente continuar a aula da semana passada, que foi uma aula falando sobre... Semana passada não. Que a gente estava falando sobre biomas, né? Aí eu me dei conta que eu não tinha comentado ainda algumas coisas sobre conceitos de ecossistema, algo nesse sentido. Então, a gente vai falar um pouquinho disso e depois eu vou entrar em relações ecológicas, tá? Só para o pessoal já ficar um pouco familiarizado, o que eu fiz. Ontem, naquela reunião que nós fizemos, ficou combinado assim, que a gente ia deixar umas atividades lá no sistema lá, né, no Google Classroom. Então eu já deixei algumas coisas lá, eu tô meio perdido aqui ainda, peraí. O pessoal tá conseguindo ver minha tela ou não? Sim. Então, assim, eu não tô achando, na verdade eu que não tô achando a minha tela. Na verdade você pode utilizar sua tela normal, que Você tá tá sendo... Isso, tá sendo espelhado. Entrei no Google, né? Isso, entrou no Google. Então tá. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu consegui colocar algumas pessoas, porque o Luiz falou assim que nem todo mundo ia conseguir colocar, porque tem um limite de acesso, né? Eu coloquei algumas, talvez eu consiga colocar mais algumas hoje. Eu deixei aqui no grupo, então só para o pessoal tá vendo aqui, essas pessoas aqui que foram convidadas, ó, depois vocês vão lá e aceitam o convite. E eu fiquei ontem montando algumas atividades. Então, o que eu fiz? Eu deixei umas informações aqui, ó, nessa pasta aqui, que é só para vocês usarem ela como uma forma de conhecimento sobre a questão do coronavírus. Na faculdade que eu faço de veterinária, a gente a gente está fazendo as atividades tudo online, né? Então, o que está acontecendo? Muitas informações estão sendo disseminadas que não é legal, está sendo feita de uma forma assim de fake news, e muitas coisas que está acontecendo é mais para o desespero do que outra coisa. Então eu deixei essa atividade aqui, né? Na atividade não, né? Umas informações aqui, tirado de fontes confiáveis, aí o pessoal vão dar uma olhada lá e ver que não, os cuidados tem que tomar, mas também não entrar em desespero. Tem um vídeo que eu deixei aqui também, depois vocês dão uma olhada, que é do Átila, que ele tem um canal chamado Nerdologia, que ele vai falar um pouquinho o motivo de essa pandemia ser tão preocupante. Se a taxa de letalidade dela é tão pequena, por que as pessoas estão assim de quarentena? Aí ele vai explicar um pouco sobre os casos da Itália, da Coreia do Sul e alguns gráficos que provavelmente você já deve ter visto isso na televisão, né? Mas aí vocês dão uma olhada nessas informações, que é um pouco mais confiável do que aquelas que o pessoal está disseminando no WhatsApp. Eu deixei aqui também, ó, algumas atividades aqui. No primeiro momento que eu tive com vocês, quando a gente falou sobre sistema solar. Então, aqui você vai ter uma informação de um artigo sobre a formação do sistema solar. Esse aqui é tirado da Universidade de Roraima. E aí vai ter essas informações aqui, dá uma lida lá. Então, tirei desse aqui, que é um site confiável também, para a gente não ficar pegando informações de qualquer lugar, tá? E aí nós tivemos, aí eu deixei aqui um vídeo, que é um vídeo que eu uso bastante, que é um vídeo da Discovery. E eu peguei uma lista de exercício aqui, depois vocês dão uma olhada lá também, ó. Vai ter algumas informações, né, que na verdade isso aqui não é para mim
ficar corrigindo, é mais para orientar o estudo de vocês, então vocês dão uma olhadinha aqui, tá? Então vocês vão ver que tem algumas informações aqui que estava relacionado ao que a gente falou em sala de aula, tá bom? Além disso, eu deixei para vocês aqui um material de biomas também. Então vocês vêm aqui, ó, vocês dão uma olhada. Aí vocês vão ter aqui uma lista de exercícios, que eu tirei lá da USP, lá peguei algumas coisas também do planeta, então vocês dão uma olhadinha também. Gente, vocês estão vendo alguém xingando aí? É que o pessoal aqui do lado é um asilo e tem umas idosas aqui que ela não gosta muito de ficar sem recebendo orientação dos cuidadores. Estão me ouvindo, todo mundo? Pessoal, tá me ouvindo? Henrique? Sim. Você consegue ver o chat ao lado, não, né? Não, eu vou ter que... Como que eu faço para autorizar o chat aqui? Quando você espelha, fica difícil você colocar o chat, né? Tem que habilitar o chat na sua tela. Mas o pessoal pode se comunicar, né? A gente está ouvindo você muito bem. Tá? Então tá. Tá que às vezes a gente fica parado aqui, daí você não tá falando sozinho, tá? Não, pode ficar tranquilo, o pessoal tá ouvindo. Pessoal, vocês podem habilitar o áudio também para responder, que fica mais fácil pro Júnior, né? Tá bom? Então eu tô ouvindo assim, tá? Eu só tava perguntando porque vai que eu tô falando sozinho aqui com uma tela, que eu nunca tive essa experiência. Dá para ouvir sim, Júnior, dá para ouvir. Então tá bem. Então, gente, aí eu deixei essas atividades aqui, ó, que o Luiz pediu para me deixar em tópicos, então deixei aqui, ó. Tem uns vídeos bem interessantes. Aqui tem como se fosse um livro aqui do Google Scholar, eu acho que é assim que fala sobre bioma, um conceito de bioma, e aí tem um vídeo também, foi feito até um pessoal da USP lá, sobre biomas brasileiros. Vocês vão achar interessante. E aqui eu deixei uma lista de exercício. Essa lista de exercício aqui, eu tirei de um site, Projeto Medicina. Provavelmente vocês usam isso aí também para estudar, tá? Mas tá tudo relacionado a biomas também. Vocês dão uma olhadinha lá e vê se vocês respondam. Não se boicotem, tá? Porque eu tô falando isso. As respostas tá tudo no final aqui, ó. Tá? Mas se vocês ficarem fazendo isso, não tem objetivo de vocês estarem estudando, tá? Além disso, gente, eu deixei a atividade de hoje para vocês aqui nessa parte aqui de cima, que foi a última postagem que eu fiz ontem à noite, tá bom? Então, vocês vão ter todas essas informações aqui, ó, que eu vou começar a trabalhar. Naquele caso, a gente pode ver ela lá, vai, vamos ligar a televisão, bora ver ela. Ó, essas atividades aqui, isso fica bem importante. A gente vai trabalhar agora, tá bom? Eu vou até aproveitar essa aba aqui aberta e a gente começar a falar, tá bom? Então, eu já vou começar a falar de hoje, então vamos lá. Eu tenho aqui essas informações aqui, ó, vocês devem estar olhando aí, é sobre cadeia alimentar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é se no ambiente, né? Vem quem está falando aí, desliga o microfone, gente. Mas cuidado, se você apertar um botão aí, as pessoas te ouvem. Tá? Ó, se falar sobre ecossistema e cadeia alimentar, a gente tem que entender o seguinte. Um ambiente, isso aqui no caso é um ecossistema aquático, tá? Você vai perceber que nesse momento você vai ter o que aqui? Você vai ter seres vivos interagindo entre eles e ao mesmo tempo um ambiente que vai fornecer características que vai permitir essa sobrevivência. Então, no caso do ecossistema aquático, o que você vai ter aqui? Você vai ter um grupo de produtores que a gente chama de autotrófico, que vai estar sustentando todos esses outros grupos aqui. Depois a gente vai ver que na cadeia alimentar, no caso aqui de um ecossistema aquático, o que a gente vai ter? Algumas características um pouco diferentes. Uma alta taxa de reprodução dos micro-organismos, né, que normalmente está escrito aqui o fitoplâncton, e os consumidores primários também são micro-organismos ou seres muito pequenos, que quando esses outros seres aqui que estão juntos aqui, com eles, vão estar sobrevivendo desse agrupamento aqui. Mas o que a gente precisa entender assim de um ecossistema é uma relação de equilíbrio entre um ambiente, que é toda a parte do oceano, aqui nesse exemplo que eu estou dando aqui, onde os seres vão estar tirando os recursos daqui, nesse caso vocês estão vendo que a energia solar está aqui presente,
Então, a energia solar ela vai servir como base para a fotossíntese aqui. E quando esses consumidores primários vierem e se alimentarem desse fitoplâncton, ele vai criar a base para esses consumidores secundários aqui se alimentar até chegar a um organismo completamente maior, que no caso aqui está representado como esse tubarão, que é o consumidor terciário. Então, no ecossistema aquático, o que é interessante vocês entenderem que, além da cadeia alimentar que vocês estão vendo aqui, que são relações entre os seres vivos, você vai estar vendo aqui um ambiente. Você pode ver que aqui, ó, onde a luz bate, é onde vai estar a maior produção. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem zonas dentro no caso aqui do ecossistema aquático, que vai estar recebendo luz, que é onde esses seres vivos vão estar fazendo a fotossíntese, que a gente chama de zona fótica. Vai ter uma zona, assim, dependendo da profundidade oceânica, que a gente vai chamar de disfótica, que é uma zona onde a luz bate, mas bate de uma forma, assim, menos intensa do que normalmente as zonas costeiras. E uma zona afótica, que são aquelas zonas que estão abaixo do limite da luz solar. E aí você vai ter todo um ecossistema diferenciado ali. Você vai ver que os produtores não vão estar presentes, ou se estiver presente, esses produtores não são fotoautotróficos. O que seriam os fotoautotróficos? São aqueles seres que dependem diretamente da luz. Então, se eu colocar aqui, ó, fotoautotrófico, vocês vão ver que são aqueles seres que dependem da luz para poder fazer a sua produção. Acho que não está muito legal aqui, mas você vai ver que eles vão estar recebendo a luz, não sei se dá para vocês verem bem aí, e ele vai estar fazendo a sua produção, que no caso aqui é a glicose, e vai estar usando os recursos que uma planta normal usa, que é o gás carbônico, água e oxigênio. Então, a luz aqui, ela entra como uma fonte de energia. Então, se você olhar aqui nas relações aqui, ó, a luz está aqui. Agora, se eu pego uma situação onde não tem luz, esses ecossistemas aquáticos eles vão depender muito de substâncias químicas presentes. Só que eles não vão depender como uma fonte de luz, sendo a luz solar ou outras fontes. Então, se eu colocar quimio-autotróficos aqui, vocês vão perceber que as imagens que vão aparecer aqui são de bactérias. São seres que conseguem quebrar moléculas orgânicas, né, substâncias químicas, como fonte de energia primária, e transformar aquilo em algo para compor seu metabolismo. Então, a gente vai ter ali um grupo de seres vivos que vão ser independentes da luz. Então, você consegue perceber que a maior produção vai estar na fonte de luz, normalmente o Sol, mas você vai ter uma zona que a gente chama de zona disfótica. Vou colocar aqui para vocês verem, fica mais fácil. Disfótica. Deixa eu ver se dá para a gente ver aqui. Ah, tá. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Vão dando um oi de vez em quando aí para me saber, tá? Tá. Beleza. Então, Ó, vocês estão percebendo aqui, ó, que até 80 metros aqui, você tem uma zona eufótica, que é a zona que vai ter luz. Então, o que que acontece? A maior concentração de seres vivos vão estar nessa região aqui. Quando você coloca a zona disfótica, é uma zona que ainda recebe luz, mas de uma forma limitada. E quando você já percebe essa zona abissal, ou sistema abissal, que é a parte do fundo oceânico, você vai ter uma região sem luz. Então, você vai perceber que nesse ambiente aqui, quem vai estar presente mais são os quimioautotróficos e não os fotoautotróficos, tá? Então, aí você tem uma caracterização de grupos de seres vivos vivendo nessa região. Então, deixa eu ver se dá para pegar uma imagem aqui legal. Se não der, a gente tenta fazer de outra forma, tá? Deixa eu ver. Acho que não vai estar legal aqui não, mas depois... É que eu sou meio perdido aqui no computador, tá, gente? Desculpa, que ainda estou aprendendo. Tá. Eu vou colocar uma outra imagem aqui, aí a gente já passa para a parte das plantas. Normalmente, quando a gente fala de ecossistema, vocês têm a imagem do ecossistema terrestre, que é mais fácil de entender. Então, o que que a gente vai ter aqui presente? Você vai ter sempre um ser produtor, que vai ser esses daqui que vão receber essa luz.
Então é mais fácil porque você não vai ter zona disfótica ali, a não ser que você estiver falando de uma caverna, estiver falando de um ambiente ali que tem pouca luz, que também você vai encontrar bastante químio autotrófico, tá? Mas normalmente nas provas que a gente vê, não entra muito essa questão, entra mais como que é uma cadeia alimentar dentro de um ambiente. Então, se você pegar uma cadeia alimentar, você vai considerar apenas quem? Produtor, consumidor, no caso aqui o primário, que é o esquilinho aqui, e os consumidores secundários, terciários, assim vai. Então, você vai ter eles aqui se relacionando nesse ambiente. Só que se eu falo de um ecossistema, eu não vou ter que levar em consideração só a cadeia alimentar. Por quê? Porque eu tenho um ambiente também ao seu redor. Eu tenho uma dependência aqui, por exemplo, da precipitação, que é a chuva. Eu tenho uma dependência aqui no caso da água, um solo também que ele tem que estar rico em nutrientes, que são os minerais que vão compor as moléculas dessa planta. E quando tudo isso passar para o produtor, o consumidor vai estar, através da cadeia alimentar, recebendo esses componentes que vai passando para o outro até chegar ao último. Então, quando você olha para o ecossistema, é um equilíbrio ambiental entre aqueles seres vivos, que no caso aqui estão representados pela planta, né, e pelos animais que estão aqui, e com o ambiente que eles estão presentes. Então, o que nós vamos ter agora? Nós vamos ter aqui os níveis tróficos representados aqui também. Eu não vou ficar mudando muito aqui, senão vai acabar confundindo um pouco vocês. Mas se você pegar níveis tróficos, você está relacionando a função desses seres no ambiente. Por exemplo, a planta ela é um produtor. Então, ela vai entrar no primeiro nível trófico, que é dos produtores. Tanto o esquilo aqui como essa raposa aqui, elas vão estar entrando nos consumidores. Então, você já vai ter dois níveis tróficos representados pela planta e pelos consumidores aqui. Só que nós vamos ter aqui também aqueles que vão decompor. Aqueles seres que estão morrendo aqui. Por exemplo, se esse esquilo não morrer porque foi comido, ele vai ser decomposto quando ele morrer por esses seres que estão aqui, que estão representados pelas bactérias, fungos e assim vai. E se vocês olharem aqui nesse desenho, ela está retornando ao consumidor primário. Então, você está tendo um ciclo. Então, você consegue perceber aqui um ambiente completamente em equilíbrio, onde tantos seres vivos que vão estar entrando numa relação trófica, que é os produtores, consumidores e os decompositores, e o ambiente dando condições para que essa sobrevivência aconteça. Então, você vai ter aqui a precipitação, no caso, a água, os recursos hídricos, você vai ter a luz solar, você vai ter os gases, que aqui é representado pelo gás carbônico, oxigênio, e também está representando pelo solo que está aqui. Então, esse ambiente aqui é um ambiente onde você vai ter aqui todo um equilíbrio, tá? Então, quando a gente começa a falar disso, eu vou colocar aqui um conceito, aí depois a gente passa para alguns slides que eu deixei aí também, tá? O conceito de ecossistema, a gente tem que levar em consideração isso aqui, ó. Só que talvez eu não vou conseguir mostrar aqui, tá? Mas é que eu coloquei exercício. Ó, se você pega um ecossistema, a gente vai entender que o ecossistema é o equilíbrio entre aqueles seres que estão no ambiente, que é a biocenose, que no caso aqui não está dizendo, mas está dizendo comunidade, tá? Comunidade e biocenose é a mesma coisa. Ele em relação ao biotopo, que são os fatores que estão aqui no ambiente. Ó, eu sei que está pequeno aí, mas eu não vou ficar mudando não, senão eu vou me complicar. O que o ambiente está oferecendo aqui? A energia, por causa da luz solar, mas você pode ter a energia também vindo dos componentes químicos do solo, de uma caverna, de um fundo oceânico, depende do que a gente estiver considerando aqui. A temperatura também, se o ser vivo ele não consegue viver em temperaturas extremas, a não ser que tenha um grupo, que no caso a gente chama de extremófilo, mas não vai entrar no caso aqui. No caso, o recurso hídrico. Então, tudo que vocês percebem que não faz parte de um ser vivo, a gente chama de biotopo, tá? As comunidades, a gente considera o quê? O grupo de seres vivos, que normalmente pertencem à mesma espécie. Então, tem as comunidades de plantas, tem a comunidade aqui no caso, as aves, dos animais que estão aqui. Então, se eu pego essas duas coisas e junto, eu tenho um ecossistema, tá?
O ecossistema é o equilíbrio entre o biotopo e as comunidades ou biocenose, tá bom? E aí você vai ter aqui uma interação entre o que é vivo e aquilo que é o meio ambiente, tá bom? Aí você vai ver que eles estão misturados aqui, tá bom? Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Estão conseguindo me ouvir aí bem ou não? Onde dando um oi aí, porque eu não tô vendo vocês não, tá? Sim, não, talvez. Tô me sentindo... Acredito que estamos, sim. Então, beleza. Ó, então eu vou usar os slides que eu deixei aqui na sala que o Luiz pediu para fazer e vou usar ele como base, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar esse daqui, eu vou ficar por aqui mesmo, porque acho que é melhor, senão eu vou me perder. Deixa eu ver se é esse mesmo. Esse aqui a gente já falou em sala de aula, então depois vocês dão uma olhada aqui, tá? E aí vocês vão dando uma olhada nele para ver se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, tá? Então eu vou entrar na cadeia alimentar aqui para vocês ficarem mais fácil para vocês. Ó, vou usar assim, tá, gente? Então vamos lá. Cadeias alimentares, gente, na escola o pessoal dá risada porque a gente fala que é um comendo o outro, tá? Mas não é bem assim, né? Falar um comendo o outro, o pessoal pensa que é um surubão, e não é, tá? O que nós vamos ter aqui? Cadeias alimentares e teias alimentares. Então, quando a gente fala uma sequência, a gente está falando assim que as cadeias alimentares, na verdade, elas são o quê? Uma representação de como os seres vivos dentro do ambiente eles vão estar buscando essa interação. Então, nessa interação, você vai ter um ser que vai iniciar tudo, que no caso já representei que é o produtor, um ser que termina tudo, que no caso sempre é o decompositor, mas a gente normalmente não representa ele. Por quê? Porque os decompositores vão estar presentes em toda a sequência. Tá? Então, vamos pegar aqui esse exemplo aqui. Tá? Dentro de uma cadeia alimentar, a primeira coisa que a gente tem que considerar é o seguinte. Isso aqui. Ó, tá? Se você pensar o gás carbônico, a energia solar, a água e sais minerais e o oxigênio, elas fazem parte do quê? Biotopo, biocenose, o que vocês... Uma pessoa fala aí que eu não estou vendo vocês, tá? O que vocês acham? O que esses elementos que eu estou colocando? Energia, oxigênio, águas, o que ele representa aqui? Eu estou tentando... O biotopo? Isso, o Também biotopo. acho. Então, o biotopo que está representado aqui, ele também está... O que está representado aqui também é biocenose, tá vendo? E aí você, no caso aqui, não tem um ecossistema ainda porque você não está vendo uma outra interação. Você está vendo a planta, no caso. Eles que vão começar. Então, se você pegar os seres autotróficos, que são esses aqui, lembrando pela explicação inicial que eu falei, que não só planta, porque o fitoplâncton, muitas vezes, ele está representado por algumas bactérias, está representado por alguns protozoários, que no caso as algas, que não são planta, tá? É bom vocês sempre lembrar disso. Também fazem parte dos autotróficos. Mas sempre vai ter aqui uma representação também daquilo que não é vivo no ambiente, que no caso é o biotopo, que é a energia, os gases e os minerais que estão aqui, tá bom? Quando você pega uma cadeia alimentar, ela vai estar iniciando pelos autotróficos, tá? Então eu quero que vocês sempre gravem isso, porque normalmente algumas provas eles colocam lá algumas sequências que não estão de acordo. Aí vocês precisam saber que sempre numa cadeia alimentar, quem vai representar o início é um ser autotrófico. Lembrando que não necessariamente é uma planta, porque se for uma bactéria que está fazendo quimiossíntese, que é usar não só, mas como outras substâncias inorgânicas como fonte de energia, no caso uma rocha, no caso pode ser algum outro mineral, ela vai estar iniciando a cadeia alimentar, ela não deixa de ser autotrófico, porém, ela vai ser não dependente da luz, ela vai ser dependente de outros elementos, tá bom? E aqui está falando um pouco da quimiossíntese, ó, que a bactéria encontrada, foi o que eu acabei de dizer para vocês, tá? Encontrados no solo, no fundo do mar, no caso, ela colocou energia luminosa, tá? Mas aqui nem sempre usa energia luminosa, tá bom? Você vai ter ali uma energia que está vindo da quebra de algum mineral.
Isso é muito comum em cavernas também, aquelas cavernas que não têm acesso à luz, normalmente lá eles fazem quimiossíntese. É bom pular isso aqui, porque tem alguns erros conceitual aqui, tá? Ó, a cadeia alimentar se inicia pelos autotróficos, tá? Os autotróficos pode ser quimio-autotrófico ou fotoautotrófico. Depois vocês vão entender, ó. Fotossintetizantes, que são que depende da luz. Então, toda vez que você vê a palavra foto aqui, vocês vão perceber que foto tem a ver com luz. Fotografia se grava a luz através daquele aparelho. Agora, quando eu falo quimiosintetizante, eu estou dizendo que ele está usando substâncias químicas, que pode ser de uma rocha ou de algum outro mineral, e vai sintetizar a sua substância a partir daquilo, tá? Então, são eles que iniciam uma cadeia alimentar. Isso aqui são perguntas, tá? Eu não vou... Vocês depois dão uma olhada lá e vão... Júnior, 4 minutos. 4 minutos? Ixi, vai dar tempo, tá? Você vai ter aqui o quê? Consumidores primários, tem os produtores, tá? Você tem a fonte de energia, você vai ter ele aqui também usando como fonte de energia. Você pode ver que o último consumidor está representado pela onça, tá bom? Eu estou acelerando um pouquinho aqui, depois você dá uma olhada lá. Normalmente os produtores são fotossintetizantes, nem sempre vai ser eles, né? Então, considera sempre isso, tá? Aí você vai ter a fauna representada pelos consumidores primários, secundários, terciários. Não esqueça que decompositores não fazem parte desse grupo de consumidores. Por quê? Porque eles vão estar devolvendo para o solo os nutrientes que já fizeram parte de um ser vivo, tá bom? Aqui você vai ter agora uma representação de um ecossistema marinho. Então você vai ver aqui que essa cadeia começa pelos fitoplânctons, que são esses seres que estão aqui, normalmente micro-organismo. Fito, a palavra fito significa planta, tá? Seria mais ou menos isso. Os zooplâncton, que também são micro-organismos, só que no caso consumidores. Você pode ver que esses micro-organismos vai iniciar toda uma cadeia alimentar que termina num ser enorme. Aqui tem um tubarão, mas normalmente pode ser uma baleia também, pode ser outros seres vivos, tá? No caso aqui, foi o que eu disse agora, tá bom? Tem umas perguntas aqui depois vocês fazem também. Cadeia alimentar aqui no caso, estão colocando os produtores aqui nessa forma de representação aqui. Mas depois dos autotróficos aqui, a gente vai ter quem? Os heterotróficos, que são aqueles que vão estar consumindo os consumidores primários. Aí você vai dando sequência, né? O consumidor primário, quem é? Os herbívoros, aqueles que vão estar comendo, por exemplo. Um inseto, um besouro que está comendo uma planta, são eles que vão ser o primário. E aquele que vai comer aquele inseto é o secundário, e assim numa sequência, tá? Estou preocupado com o tempo aqui, tá? Aqui você já tem uma representação de no caso, uma teia alimentar, tá? Você vai ver que começou pela energia, entrou numa planta, essa energia aí vai até o último consumidor. No caso, não é uma teia, é uma cadeia, tá? Porque você está numa sequência direta aqui, ó. Mas se você pegar aqui, você vai ver que sempre tem uma perda de energia. E depois isso aqui vai formar as pirâmides ecológicas, tá bom? Deixa eu ver. Aqui tem uma outra informação, depois vocês vão estar lendo. Ó, aqui você vai ver uma cadeia, né? Se você olhar uma teia, desculpa, vocês vão ver que sempre vai iniciar com um produtor. Sempre está na ponta aqui. No caso aqui, ela está numa posição horizontal. Mas se você perceber, ó, essa árvore é comida por uma zebra. A zebra é comida por uma onça. Só que, ao mesmo tempo, uma verdura é comida por uma zebra, que também é comida por uma onça. Uma verdura comida por um coelho, que é comida por uma onça. Se você perceber, essas várias setas que estão saindo aqui, é como se fosse uma cadeia. Se eu pegar só essa sequência daqui para cá, ó, é uma cadeia. Se eu pegar essa sequência daqui para cá, é outra cadeia. Se eu pegar essa sequência daqui até aqui, é outra cadeia. Então, se eu pedisse para alguém fazer, montar cadeias a partir dessa teia, a gente vai ter várias representações, tá bom? Então, a gente não consegue tirar de uma teia dezenas de cadeia, tá? Não sei se dá para ver aqui direitinho, mas vamos lá. 1 minuto, Júnior. Você já não prefere passar a palavra-chave para não ficar que nem o Henrique ter que passar depois? Melhor, né? Vou fazer isso aqui. Eu perdidinho aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer. É só falar a palavra-chave, basicamente. O que seria a palavra-chave que você fala?
Ah, tá. pra gente fazer a chamada, qualquer palavra. Então, gente, eu não sei se não estou entendendo a palavra-chave, mas eu vou dizer o seguinte: hoje vocês têm que estudar sobre T e cadeia alimentar. Né? É legal também que vocês possam rever o bioma, porque na verdade eu tinha que ter começado com você com bioma, e depois eu falar sobre ecossistema, na verdade, né? Para depois a gente falar sobre biomas, e depois a gente falar sobre essas interações, níveis tróficos, tudo. Então, lá naquele esquema que eu deixei para vocês lá no Google, na sala de biologia, vão dando uma lida